Quando Hollywood finalmente entendeu o potencial completo do Fred Krueger. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e voltamos aí com o nosso especial do Fred Krueger, da Hora do Pesadelo, agora para falar sobre um dos capítulos mais queridos e adorados por todos os fãs dessa grande saga de terror, que é A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, filme de 1987 dirigido pelo Chuck Russell. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, esse é um daqueles filmes que, quando a gente analisa grandes continuações do terror, dessas grandes franquias do gênero, é aquele típico filme que só não é o melhor do personagem porque existe o primeiro, mas dá até pra discutir, assim, em termos de qualidade. Enfim, eu já chego lá. Mas A Hora do Pesadelo 3, pessoal, a gente vê que a New Line Cinema do Robert Shaye estava produzindo esses filmes com uma velocidade muito grande, o lucro interessava bastante a eles, mas olha só que interessante, mesmo que A Hora do Pesadelo 2, que foi lançado em 85, fosse um sucesso financeiro bem forte, ele recebeu críticas bem negativas, tanto dos fãs quanto da crítica especializada, e eu falei muito no meu vídeo sobre o segundo filme que o status cult dele foi algo construído ao longo dos anos, de imediato ele foi visto como algo bem decepcionante. Robert Shaye, ele enxerga isso e tenta falar mais uma vez com Wes Craven para voltar a colaborar num novo roteiro, uma nova aventura de terror do Fred Krueger, e o Wes Craven, por incrível que pareça, topa! E ele começa a escrever um argumento que viria a se tornar um roteiro juntamente com o Bruce Wagner, que era descrito aí com uma história bem mais cara, muito mais sombria, audaciosa. A produtora executiva da New Line, a Rachel Talalay, disse que era um roteiro extremamente caro que envolveria o Fred Krueger indo para o mundo real e perseguindo produtores de Hollywood que fariam filmes de Fred Krueger, Então, o Wes Craven já estava com a ideia do novo pesadelo na cabeça desde essa época, desde o final dos anos 80. O Wes Craven segue trabalhando com o Bruce Wagner no projeto, até que a New Line Cinema, depois que o Wes Craven não aceita o convite para dirigir o filme em si, contrata o novato Chuck Russell, que tinha saído do trabalho dele no roteiro de Morte no Sonho, Dreamscape com o Dennis Quaid, que é praticamente um proto-Inception do Christopher Nolan, também envolve um grupo aí que invade sonhos das pessoas. Ele faz a sua grande estreia na direção, ele também escreve o roteiro baseado no argumento do Craven e do Wagner, junto com o certo Frank Darabont, o cara que viria a dirigir Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, os primeiros episódios do The Walking Dead. Ele tem um início de carreira justamente nessas grandes sagas de terror. Mas vale mencionar também, pessoal, que antes da New Line ter esse roteiro fechado dos Guerreiros dos Sonhos, dois atores do filme original tentaram escrever e desenvolver sua própria ideia do que poderia ser esse terceiro filme. Primeiro, o próprio Robert Englund, do Fred Krueger, escreveu um roteiro chamado Freddy's Funhouse, que envolveria a irmã da Tina, a menina que morre no primeiro filme, tentando se vingar do Fred Krueger, envolveria uma espécie de casa mal assombrada, e o Robert Saxon, que interpretou o pai da Nancy no primeiro filme, retorna nesse terceiro, tentou bolar como seria a história de origem do Fred Krueger, focando nos pais que perseguiram o Fred antes dele morrer. Ambos desses projetos acabariam virando episódios da série de antologia Freddy's Nightmares, que traz aí Robert Englund para protagonizar mais sonhos bizarros, Um dia eu preciso assistir Freddy's Nightmares inteira. Assim como o primeiro e o segundo, A Hora do Pesadelo 3 é extremamente barato, custou apenas 4 milhões de dólares e teve suas filmagens no final de 1986. Dessa vez teve um ano de gap, Ele não saiu em 86, um ano depois da Hora do Pesadelo 2. Vale destacar que é o primeiro filme da Patrícia Arquette, que viria a ganhar o Oscar anos depois, com o Boyhood, apareceria em Ruptura, diversos outros filmes. Resultado que chegou nos cinemas aí em fevereiro de 1987. É um filme pelo qual eu sou maluco, eu acho excepcional de verdade, e que pra mim, finalmente destravou o fator eureka
que transformaria o Fred Krueger no grande antagonista da história do cinema. A história do filme acompanha um grupo de jovens em uma clínica psiquiátrica que sofre com os ataques de Fred Krueger, vivido por Robert Englund. A única esperança do grupo surge com a veterana Nancy Thompson, vivida por Heather Langenkamp, que os ensina a combater Fred em seus sonhos. Então, eu acho que A Hora do Pesadelo 3 é um verdadeiro marco na história do Fred Krueger no cinema, né, nas possibilidades do que você pode fazer com ele como personagem, como vilão, porque o Wes Craven já trazia várias ideias legais e truques de câmera e efeitos especiais para mostrar que o Fred Krueger tinha habilidades sobrenaturais nos sonhos, que ele poderia manipular a realidade lá. O segundo filme meio que ignora totalmente isso, né? Ele tem uma história bem diferente sobre o Fred Krueger possuindo um corpo humano para chegar no mundo real, mas o terceiro, né, ele começa meio balls to the walls, porque ele já expandiu diversos conceitos, ele já traz novos personagens logo de cara, eles são descritos como as últimas crianças da rua Elm, os últimos descendentes dos assassinos do Fred Krueger, né? Então é como se fosse a vingança final do Fred. E você tem um Fred Krueger que consegue ir muito além nas habilidades e nas mortes, né? Eu sinto que A Hora do Pesadelo 3 vai começar esse padrão onde a cada novo filme os roteiristas e diretores vão tentar pensar em formas elaboradas de como os adolescentes vão morrer, né? E é por isso que o Fred Krueger é muito mais legal que o Jason e Michael Myers, sinto muito. Além do carisma do Robert Englund, que nesse filme já surge um pouquinho mais sarcástico, um pouquinho mais irônico, né? O Welcome to Primetime, bitch. Ele tem as suas tiradas, suas frases de efeito, mas é a ideia, a criatividade macabra desses roteiristas em trazer essas cenas, como quando o Fred Krueger sai de uma televisão e coloca uma menina dentro dela, usa as navalhas dele para se transformar em seringas para enfrentar uma menina que tem um vício em drogas. E claro, né, eu acho que o ápice da franquia inteira no que diz respeito à criatividade de mortes do Fred Krueger, quando ele transforma esse pobre rapaz sonâmbulo numa marionete puxando as suas veias e tripas e depois jogando ele de uma torre, né? Tem um fator imagético e de efeitos aqui que é espetacular, ainda mais se tratando da estreia do Chuck Russell como diretor. Eu fico realmente impressionado toda vez que eu vejo esse filme. Eu acho que os efeitos, o gore e toda a presença do Fred Krueger são realmente excelentes. Eu nem mencionei o fato de que o Fred Krueger vira uma cobra gigante nesse filme, é uma loucura de verdade. Então eu acho tudo isso muito bem feito, muito bem executado. E o que me encanta, na verdade, do Guerreiros dos Sonhos é quase como se ele fizesse a transição do Alien do Aliens que James Cameron fez em 86 e esse filme de 87, pouco tempo depois. Não só em você ter uma escala maior de acontecimentos e ter set pieces mais ambiciosas, mas de ser um terror que tem um pezinho na ação e que tem um pezinho nessa questão de enfrentar seus demônios, de superar os seus medos, que é algo que a Ripley fez naquele filme. E aqui você tem a Nancy como uma psicóloga, né? Eu sei que se passaram 3 anos só, desde que ela era uma adolescente no primeiro filme, mas aqui ela já tá aí de terno, toda veterana, dando conselhos, e ela ensina os jovens aí, é um bom grupo de personagens até, a usar a vantagem dos sonhos para enfrentar o Fred, né? Isso não acontecia muito nos filmes anteriores, tinha aquela questão de trazer ele para o mundo real, mas aqui é divertido, você vê como esses jovens que foram internados nessa clínica sob suspeita de suicídio, né? Uma sacada do Fred nesse filme é que ele executa alguns ataques e mortes para parecer suicídio, né? Os pais, sempre ausentes nesse filme aqui, meio que largam as crianças nessa clínica, né? Tem uma atmosfera meio de conto de fada sombrio, de você não ter que se preocupar de onde estão os pais, por exemplo. Então você tem um grupo que se une bastante, né? Eu não diria que são os mais brilhantes dos atores, não são os diálogos mais bem escritos que você pode imaginar, mas é uma estrutura sólida, você se importa com todos eles, e isso é fundamental num filme de terror. Beleza, a Heather Langenkamp não convence tanto como uma personagem mais velha, veterana, que, né, tipo, ela era uma adolescente há 3 filmes atrás, mas ela executa bem a relação com Robert Englund, a relação com o Fred, de que ela já enfrentou ele uma vez, o próprio rancor que o Fred tem quando encontra ela é formidável, então é aquele tipo de filme
de enfrentar o seu medo. Então ele tem uma pegada um pouquinho mais adrenalina, um pouquinho mais audaciosa, mas diferentemente do Aliens, ele é bem mais terror, ele tem muitas mortes, né? Os personagens não conseguem enfrentar seus medos por completo. Tem um pouco de Willy Wonka, né? Quando você tem as crianças na fábrica que são meio que derrotadas pelos seus próprios pecados, né? Pela gula, pela cobiça, pelo cara que é viciado em TV. O Fred Krueger subverte um pouquinho isso na forma como ele executa alguns adolescentes, né? E isso é muito interessante. Eu acho que não é só o capricho dos efeitos da execução, mas tem todo o trabalho de personagens ali que é muito legal. E de novo, Chuck Russell tem um domínio muito formidável de tudo isso. Ele fez um filme lindíssimo junto com o diretor de fotografia Roy H. Wagner, que trabalhou bastante na televisão. Ele consegue trazer aquela paleta azulada maravilhosa que o Wes Craven usou no primeiro, ao mesmo tempo em que o design de produção do filme consegue ser bem mais lisérgico, brincar com os cenários, com as ambientações, em trazer imagens que realmente são mais expressionistas, cartunescas, como quando o Fred prende esse garoto numa cama e você vê o chão embaixo dele indo para um portal no inferno, sabe? Bem cavernoso, com fogo. Chuck Russell, acho que beneficiado pelo orçamento que o Wes Craven não tinha muito no primeiro filme, faz algo que, na minha opinião, nesse sentido de fotografia, de imagens, é até superior ao que o próprio Wes Craven fez, de verdade. O Wes Craven tem todo o mérito de ter criado o Fred Krueger, de ter feito aquele filme, mas o Chuck Russell levou isso a um passo além. Sem brincadeira, eu sei que isso pode ser controverso. E também tem que mencionar que o Chuck Russell teve a sorte aí de trabalhar com Angelo Badalamenti, o compositor que era a grande voz dos filmes do David Lynch, do Twin Peaks, e estava aí no começo de carreira, um ano depois do Veludo Azul, entregando uma trilha super eficiente, bem atmosférica e que te dá impacto, né? Quando você tem a cena, por exemplo, da marionete humana, não só a execução do Russell é muito boa, mas a trilha do Badalamenti torna aquela cena ao mesmo tempo perturbadora, agoniante, mas também intensa, né? É um pouco empolgante porque ela é executada como uma cena de ação. Agora, claro, não são mil maravilhas dos Guerreiros dos Sonhos, eu já falei que o elenco e os personagens têm algumas deficiências assim, né, de expressividade, de detalhes de roteiro, e tem um elemento da Hora do Pesadelo 3 que eu sempre achei um pouquinho desengonçado, que é a solução para como eles derrotam o Fred nesse filme, né? Eles têm o auxílio de uma freira meio sinistra e misteriosa que revela que os restos mortais do Fred Krueger têm que ser destruídos. Eles ainda existem no mundo real, tem todo um clímax num ferro velho onde o esqueleto churrasquinho do Fred vai atrás deles. E eles, né, no melhor estilo Ray Harryhausen e até lembrando um pouquinho o clímax do primeiro Exterminador de James Cameron, mais uma referência dele nesse filme, que a gente tem um esqueleto aí de stop motion que não é a coisa mais perfeita do mundo, mas que eu considero divertidinho, bacana de assistir. Eu sinto que A Hora do Pesadelo, a franquia no geral, por mais que eu adore, sempre tem um probleminha para acabar, em como finalizar a história, em como derrotar o Fred Krueger. E esse é um dos aspectos que eu acho um pouquinho mais fraco, né? Você tem um confronto final aí com todos os Guerreiros dos Sonhos, uma espécie de X-Men Dark, e isso me deixa muito empolgado, com um desfecho aí que é até bem corajoso, né? Eles matam a Nancy, é uma entrega não tão boa da Heather Langenkamp, mas a Patricia Arquette, finalmente falando dela, né? Tá muito bem nesse filme, ela grita muito bem, ela traz verdade, drama, ela é uma atriz muito melhor do que a Heather Langenkamp era no filme original, e eu acho que, assim, eles escolheram bem a atriz, de verdade. A última cena, né, os momentos finais, quando ela tá com o corpo da Nancy, fala que ela vai fazer um sonho lindo pra ela, porque a Patricia Arquette tem essa habilidade de dominar os sonhos, de trazer as pessoas juntas, é bom, é emocionante até, você realmente se importa com todos esses personagens. E falando nisso, A Hora do Pesadelo 3 também tem um papel bem pequeno aí do jovem Lawrence Fishburne, dá pra ver ele aí como um dos enfermeiros dessa instituição. Olha, pessoal, eu adoro A Hora do Pesadelo 3, tá? Eu acho que esse filme aprende todas as lições certas, é um passo de evolução do que você pode fazer com o Fred Krueger, de como você pode explorar os sonhos, o mundo do subconsciente, não só como um escape de terror, mas até como algo épico e empolgante.
É o tipo de filme que eu gosto, eu sei que ele desvia um pouquinho do terror para pensar um pouquinho mais em drama e até ficção científica por um lado, mas eu acho que isso tem tudo a ver, isso torna o universo Freddy Krueger mais interessante, mais rico, tem algumas das melhores mortes da franquia, alguns dos melhores efeitos também, e eu nem mencionei, mas né, esse filme é tão legal e da hora que ele tem uma música de rock do grupo Dokken que chama Dream Warriors, que é tipo assim, sensacional. Freddy Krueger oficialmente virando um grande ícone da cultura pop e também do terror. Pra A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, eu dou uma nota 9. E do lado financeiro, esse pequeno investimento na New Line mais uma vez conseguiu se garantir, já que o filme estreou nos Estados Unidos em 27 de fevereiro de 1982 com 8,88 milhões de dólares, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 24,608 milhões. Já na bilheteria doméstica total, o filme trouxe 44,793 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 124,126 milhões. É o boost necessário que o Robert Shaye precisava para aprovar mais um monte de continuações de Hora do Pesadelo. E agora ele meio que tinha a fórmula e a arma secreta para como executar essas ideias. E a gente volta a falar de Hora do Pesadelo 4 na próxima semana e tem muitas coisas legais para falar desse também. Deixe nos comentários depois o que vocês acham de Os Guerreiros dos Sonhos e se ele é, sim ou claro, pelo menos a melhor continuação da franquia. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.